né? Porque você imagina, até então isso não tinha acontecido, os imperadores eram inimigos, e agora o próprio imperador fala, não, eu sou cristão, e o cristianismo é a religião oficial do império. O que fazer numa época dessa? Então teve gente, né, que achava que Constantino era o segundo rei Davi, né, que estava... Eles abraçaram, o cristianismo abraçou o império, entendeu isso como um sinal de Deus. Essa então foi uma época difícil na igreja, que quando se misturou a igreja com a política do Estado também, o resultado também não foi uma coisa muito positiva, né? Isso também, essa questão de Constantino também é um fato que a gente vive sempre no Brasil, de 2 em 2 anos, na época das eleições, né? A igreja quer sempre se aliar também ao poder para atingir alguma vantagem, né? E a história de Constantino vai se repetir nos municípios e na Câmara. E presidente no Brasil, o sonho do brasileiro é eleger um presidente evangélico ainda para completar o processo, né? Uma coisa nesse nível. Governador já teve, né? Presidente não teve ainda alguém que representasse mesmo. Mas isso é um fato que aconteceu já no passado. O imperador aderiu ao cristianismo, tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Na época de Constantino, né, aliás, na época de Teodósio, após a morte dele, os seus 2 filhos, Acardio e Honório, herdaram as 2 partes do império, do Ocidente e do Oriente. Acardio tornou-se governante do Oriente, com a capital Constantinopla, e Honório tornou-se governante do Ocidente, com a capital, né, em Milão, na Itália, e também Roma, considerando a capital do império como um todo. Mas o fato é que, após a morte desse Teodósio, quando ele tornou também o cristianismo oficial, a religião oficial do império, o império também já se dividiu em 2. A parte do Oriente e a parte do Ocidente. Então, né, explicando um pouco sobre as perseguições, veja, o cristianismo começa como uma religião que foi perseguida, massacrada pelo império. Na época das perseguições a igreja cresceu muito, né? Então, só explicando, essa devoção de santos, né, ela tem origem nessas perseguições, né? Começou nisso, claro, hoje em dia ela tem um significado bem diferente, mas com esses martírios, né, a pessoa tinha-se um carinho muito especial na igreja por aqueles que deram a fé, deram a vida pela fé, né? Então começou-se a fazer cultos os cultos, as liturgias, como era chamado, nos locais de morte, por exemplo, nas catacumbas de Roma. Onde é que eles se reuniam? Onde estaria o túmulo daqueles primeiros cristãos que foram martirizados. O pessoal relatava milagres, né? Se colocaram uma criança doente sobre um túmulo de um mártir, a criança reviveu. Então começaram a acontecer coisas desse nível. Então, você entenda que essas coisas são antigas também dentro do cristianismo. Então os santos, eles têm a ideia dos mártires, né? As pessoas que deram a vida pela fé nessa época difícil da igreja. Então veja, essa é uma fase da igreja até bonita, né, onde inúmeras pessoas deram a vida mesmo por causa da sua fé, deixaram os seus escritos, as suas histórias para a gente. Vamos ver um pouco agora então, né, depois a gente viu que Constantino e posteriormente Teodósio adotaram o cristianismo como a religião oficial. Começou-se então a igreja sempre teve 3 tipos de ataques, os principais contra elas. Primeiro é a heresia, que é uma coisa interna. Pessoas sustentam ensinos diferentes. Por causa da heresia, por causa de outras coisas também, partidarismo, surgem as divisões. Quando a igreja se divide também, ela também enfraquece. E a terceira é a perseguição. Aparentemente, a pior coisa que pode acontecer com a igreja é a perseguição, mas na verdade não é. A perseguição nunca enfraqueceu a igreja, né? A gente vê aqui na própria história, quando o negócio mais apertou, é que a igreja mais floresceu, né? A perseguição nunca enfraqueceu. Não pensa, às vezes os crentes têm muito medo de perseguição, mas é a coisa, acho menos pior que pode acontecer com a igreja é ser perseguida. A heresia e as divisões são piores, né? E nessa época, então, quando cessou as perseguições, as heresias e as divisões começaram a ficar mais fortes. Só explicando, a igreja cristã até então era dividida em 5 patriarcados tradicionais e apostólicos. Como é que a igreja era organizada? A igreja tinha 5 líderes principais, eram chamados patriarcas. Então os patriarcas eram os bispos de primeiro Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. Então a igreja tinha 5 patriarcas.